Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo, uma faculdade de iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que há 129 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. Como vocês sabem, a Faculdade do Comércio é uma instituição de ensino cujo foco é a qualificação do varejo, do comércio e do empreendedorismo como um todo. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o professor Luiz Eduardo Chueri. Chueri é um tributarista de enorme envergadura, de enorme respeito, na verdade é um formador de opinião no Brasil na área tributária, mas o Chueri também é de uma família de empreendedores e ele se dedica ao tema. Chueri, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Quero agradecer, eu sei que o seu tempo é exíguo. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o seu convite. É um prazer sempre estar na Associação Comercial. Muito bem. Da minha casa. Que bom. Chueri, iniciando aqui o nosso bate-papo, eu digo que é um bate-papo, não é uma entrevista, tá? É um bate-papo realmente bastante informal, geralmente entre amigos, não é? E como eu disse agora há pouco no nosso preâmbulo aqui, você é de uma família, na verdade, de imigrantes, não é isso? De imigrantes libaneses, que, na verdade, como muitas outras famílias de imigrantes, vieram para o Brasil com uma perspectiva de crescimento, tá certo? Porque está no sangue, e muitas delas chegaram sem, na verdade, posse, sem propriedade. E com muita resiliência, com muita coragem e com espírito empreendedor cresceram. Você poderia nos falar um pouquinho sobre esta sua origem e qual foi a sua formação? Bom, então tá bom. Nessa origem eu posso falar, obviamente, do meu avô, que foi quem veio para cá, mas ele não veio sozinho. Na verdade, ele era o irmão mais novo. Os vários irmãos vieram com o pai, na época, os filhos homens vieram com o pai, e este pai, que tinha problemas financeiros no Líbano, veio para o Brasil para tentar conseguir algum recurso para depois voltar ao Líbano, como de fato voltou, para pagar as dívidas. Só que nesse período, quando ele trouxe os filhos, ficou aqui trabalhando algum tempo, os filhos se tornaram brasileiros. O meu avô veio menino. E basta dizer que o meu avô chegou a se formar no Brasil. Foi o primeiro dentista formado no Brasil como imigrante, foi meu avô. Então já era um brasileiro nesse sentido. E, bom, meu avô, como eu disse, formou-se como dentista, trabalhou como dentista e os irmãos iam no comércio. E o comércio floresceu o suficiente para um ponto que também, vamos voltar àquela época. Irmão mais novo não tinha direito de decidir o que queria na vida. Ou seja, os irmãos mais velhos falaram, olha, tá muito bonita essa história de ser dentista. Ele era um dentista conhecido, dentista inclusive do que seria hoje o governador do estado e tal. Muito bonito isso, mas agora você vem trabalhar aqui na loja que nós precisamos de mais gente. E lá foi ele para o comércio, trabalhar aqui na loja de tecidos. Teve um comércio bastante interessante, foi muito bem nisso, ele e os irmãos. Como chamava o seu avô? Antônio Chueri. Antônio Chueri. E a família acabou de algum modo sendo bastante bem na parte de comércio. Isso, lá, falando-se de começo. Depois eu posso lhe contar aqui, falando sobre resiliência, que eu sei que meu avô, depois de algum tempo, ele deixa de trabalhar com os irmãos, ele investiu no ramo do café. E teve, enfim, algumas fazendas de café. Meu pai conta na infância dele que ele ia para fazer café, era uma coisa assim. Não era fazenda como hoje, essa coisa moderna, com iluminação. Imagine não era o agronegócio. Imagine, né? O que era fazer naquela época. Meu pai disse que não tinha iluminação nenhuma. E na fazenda houve praga no café, eles se deram muito mal. Meu avô perdeu tudo que tinha com o café. Por isso que você falando de resiliência, um lado interessante, que depois de que perdeu tudo mesmo, ele acabou comprando uma fábrica de linhas, que estava falida, por isso conseguiu comprar uma fábrica de linhas, e ele reergueu essa fábrica de linhas, que acabou se tornando um negócio da família. Com essa fábrica, ele que meu pai conta, meu pai como menino, e o pai dele ia abrir a fábrica, assim, às 4 e pouco da manhã ia lá, abria a fábrica, abria o portão, tocou todo aquele negócio, até que daí conseguiu formar novamente um patrimônio com essa fábrica de linha de costura. Meu pai sucedeu nisso, meu pai e meu tio. Meu pai conseguiu, nessa fábrica, também levar para a parte do exterior. Meu pai sempre foi muito ligado ao comércio exterior. Assim, foi, acho que, a primeira fábrica de linhas brasileira que exportava. Meu pai chegou a exportar para mais de 30 países. Perfeito. E você, na sua formação, você escolheu o direito tributário. Por quê? Como é que se deu isso, Chueri? Olha, bom, de início eu não sabia que eu ia fazer direito. Assim, eu fiz, quando eu fui decidir o que fazer,
Meu pai não queria de modo algum ter um filho advogado. Para ele era assim, a coisa mais absurda era ter um filho advogado. O natural era que os filhos dele tocassem a fábrica, que fosse para a fábrica. E meu pai tinha um horror com advogados. Isso é uma coisa que não havia possibilidade. Isso meu pai, que por sua vez, a minha mãe é de uma família de juristas. A família é bastante tradicional em São Paulo. Mas meu pai sempre nos manteve muito longe da área do direito. Qual é a família da Família sua mãe? Costa Manso. É uma das famílias mais tradicionais de São Paulo na área do direito. Mas meu pai, apesar de casado com ela, não queria nem saber e nos pôs uma cultura que não haveria o direito. Daí eu lembro que quando eu ia prestar vestibular, eu falei, bom, eu vou prestar GV, administração. Faria todo sentido fazer administração. E pensei, assim, vou completar o curso com direito. Então a ideia era fazer administração e direito como complemento. Me lembro assim, quando eu comuniquei para meu pai, sentado assim na sala, e meu pai dizendo, bom, acho que faz sentido, porque assim você nunca vai ser enganado por advogados quando você for administrador. E eu acreditava nisso, eu fiz GV em São Francisco, eu entrei nas duas e acabei fazendo os dois cursos em paralelo. Que beleza. E achava que ia ser administrador. O problema é que existe uma coisa, Wilson, que é vocação. Claro. E quando você começa a estudar uma coisa que agrada, e o direito me agradou muito, eu logo na faculdade percebi que a minha paixão estava lá. Ou seja, eu fiz a GV, me formei na GV direitinho, mas a minha paixão ficou com o direito. Me diz uma coisa, Chueri. Você sabe que o nosso público é um público de empreendedores, né? O canal chama-se Canal Empreender. E você nos relatou que, na verdade, você foi forjado, que seria natural na sua formação, era justamente este viés empreendedor. Seu pai é um grande empreendedor, um comerciante, lidou com comércio exterior, industrial, não é? Uma coisa eu tinha certeza, eu não nasci para ser empregado. Perfeito. Eu não nasci, assim, eu sou muito rebelde para ser assim, para obedecer ordens, horário de entrada, horário de saída. Obviamente eu tive meus empregos, comecei em auditoria, com toda a disciplina e tal, mas a minha ideia era eu precisava ter o meu negócio. Claro. Eu tinha certeza de que eu só seria feliz tendo o meu negócio. Claro, claro. Então, Chueri, dado esse fato, dado esse seu perfil, eu imagino que o direito tributário, tendo você essa origem de empresários, empreendedores, o direito tributário também foi para você algo até que próximo, porque você já estava acostumado com esse universo empreendedor, certo? Eu diria que, olha, não tanto, não. Na verdade, não é por aí. Ou seja, o universo empreendedor eu tinha claramente, como disse, a ideia da livre iniciativa. A paixão pela livre iniciativa, de querer tocar o meu negócio, querer crescer, não querer ter limites, não admitir que fixássemos limites. Eu não queria começar a minha vida sabendo onde eu terminaria. Perfeito. Ou seja, eu detestaria, Wilson, ser suíço. Uhum. O suíço deve ser a coisa mais chata você ser suíço, que você nasce sabendo como você vai terminar. Deve ser horrível. Então, é muito previsível. Eu precisava, isso sim, isso claramente, em casa todos nós tivemos essa formação de querer ter o próprio negócio, correr riscos, isso era uma coisa muito importante para mim. Cada um teria sua trajetória, cada um de nós seguiu sua trajetória, mas todos com a ideia de empreender, isso ficou muito forte para nós. Perfeito. Chueri, você tem participado aqui da história desta entidade tão importante que é a Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial de São Paulo, na verdade, é uma entidade sem fins lucrativos. É importante que se diga, nunca dependeu, nunca teve subsídio público, nunca teve dinheiro público aqui envolvido. É uma entidade que, na verdade, sempre viveu dos próprios recursos. É uma associação, vive do livre associativismo, tá certo? E, na verdade, dos recursos provenientes deste livre associativismo. E como é que esta entidade cria valor? Como é que ela criou valor ao longo dos seus 129 anos de história? É criando serviços para atender esse associado e muito importante, fazendo um trabalho propositivo no ambiente público, certo, Chueri? Então aqui nós tivemos várias iniciativas e uma muito exitosa, e aqui já entrando bastante na área tributária voltada para pequenos empreendedores, foi o Simples Nacional. Eu gostaria, Chueri, você como um dos mais prestigiados tributaristas do Brasil, ele vai dizer que não é porque a modéstia ela é uma qualidade dos gigantes, mas eu digo que é. Chueri é um dos maiores tributaristas do Brasil. Você poderia nos falar um pouquinho sobre o que é o Simples Nacional, em qual medida o Simples Nacional auxilia o empresariado brasileiro? Claro. Você tem toda a razão, o Simples Nacional nasceu aqui, como o MEI nasceu aqui.
várias iniciativas para o pequeno empresário nasceram aqui. Pagar imposto, Wilson, você acha que dói pagar imposto? Claro que dói. Porque o nome já fala, é imposto, né? Dói, né? É algo imposto. Eu posso te dizer uma coisa que dói mais que pagar imposto? É pagar para pagar. Pagar para pagar imposto. Imagina, não sei se você tem ideia, mas coisa de 2% do faturamento da indústria paulista é gasto com despesas para pagar imposto. Contador, etc, 2% do faturamento. Ou seja, criou-se um emaranhado de normas como essas que atingem do mesmo modo a grande e a pequena empresa. E veja uma coisa interessante para você entender o efeito que isso tem e por que a importância do simples que se referia. Enxerga o seguinte, o governo precisa arrecadar, ele precisa das suas informações. Você dá as informações, senão ele não tem como fiscalizar. Claro. Mas vamos admitir que você dá a informação num certo formato, uma planilha, sei lá, linguagem X. Só que o governo, que para o tributo X usa essa planilha, para outro tributo, ele tem um outro sistema desenvolvido no outro período em que os dados dessa planilha não se adaptam àquela informação. Então existem dois caminhos. Um é o governo pegar os dados, trabalhar os dados e mandar para outro sistema. Segundo, ele cruzar os braços e dizer, olha, recebi seus dados, mas agora me envia os mesmos dados da outra forma. Ou seja, o que ele fez? Ele transferiu para você um custo que é dele, porque é o custo de pegar essa informação e dar para ele. Só que o detalhe é o seguinte, se fosse ele, se o custo fosse assumido por ele pagaria com o recurso que ele tem de impostos. Ou seja, o tributo serviria para ele pegar a informação e trabalhar, que é a despesa dele. Quem é que paga impostos? Impostos, quem paga é quem pode pagar, ou seja, a gente fala em capacidade contributiva. Grosso modo, uma empresa com prejuízo não paga imposto, uma empresa com lucro paga imposto. Então, assim, o imposto tem uma certa justiça baseada na ideia de que só paga quem pode pagar. Então, se o governo assumisse essa despesa, quem bancaria a despesa seria, em última análise, as empresas que estão pagando impostos, portanto, as empresas que podem pagar. Quando o governo transfere essa despesa para as empresas, ele já não usa o filtro. Porque você e eu, veja, você que é uma pessoa que tem muito lucro, e eu, que todo mundo percebe, tenho péssimas condições financeiras. Nós dois temos a mesma despesa para migrar os dados da planilha A para a planilha B. Só que isso não é justo, porque eu tenho prejuízo. Quer dizer, eu que tenho prejuízo estou pagando para o governo tomar informações. Sim. E o governo vai fazendo isso cada vez mais, criando esse emaranhado. Nesse desespero, com essa multiplicação desses deveres, informações, etc., é que surge uma tábua de salvação que é o simples. O que o simples se propõe? Se propõe a, desculpe a palavra, é redundante, a simplificar. A dizer, olha, empresário, faz o seguinte, se você tiver esse certo porte, você fica mais tranquilo, você não precisa cumprir todas aquelas informações, etc. Basta que você recolha esse tributo, esse único valor, que eu, governo, vou me virar, vou verificar o que é imposto de renda, contribuição, INSS, tudo isso eu me viro por mim mesmo e você faz um recolhimento só. Isso é muito importante porque permite ao empresário respirar. Você vai falar, mas com isso ele paga muito menos? Esta afirmação não deve ser feita. Porque note, o empresário que recolha não no simples, ele recolhe tributo, por exemplo, quando ele tem lucro. Mas se ele tiver prejuízo, ele não tem o tributo. No simples, ele recolhe de qualquer modo. Veja um caso agora que aconteceu. Tivemos uma coisa chamada pandemia. Muitos bares, etc., ficaram às moscas por um ano. Só que eles estavam no simples. Então veja, eles continuaram com a despesa do aluguel, dos salários, etc., etc., mas o faturamento deles caiu brutalmente. Só que caiu, mas tinha um pouquinho. Como o simples é calculado com base no faturamento e não no lucro, embora eles tivessem prejuízo, porque tinha muitas despesas e um pouquinho de faturamento, eles recolheram o tributo de qualquer modo. Então o simples não é necessariamente bom ou ruim do ponto de vista de quanto você recolhe. Não é essa a ajuda. A grande ajuda do simples é o fato de eu não ter que pagar para pagar impostos. Tanto porque até o simples, conforme o seu faturamento cresce, o seu recolhimento é maior. Mas voltando àquilo que eu vou chamar agora obrigações acessórias,
isso que eu ia te perguntar agora. Existem críticos que dizem que, na verdade, o Simples Nacional ele aprisiona os empreendedores. Você acha que faz sentido isso? Eu acho que faz sentido, sim. É o nosso dilema. Na parte da tributação, não tanto, porque até o Simples, conforme o seu faturamento cresce, o seu recolhimento é maior. Mas voltando àquilo que eu vou chamar agora obrigações acessórias, aqueles preenchimentos, guias, etc., assim, do dia para a noite, de repente você ganha esse inferno desse número de obrigações acessórias que você não está preparado. Você cresceu de um certo modo, você aprendeu a tocar o seu negócio sabendo que era isso que tinha que fazer. E de repente você tem as mesmas obrigações que uma multinacional. Ou seja, nós temos uma certa escala com relação ao recolhimento do tributo, que é importante, mas nós não temos a mesma escala com relação às obrigações acessórias, obrigações previdenciárias, trabalhistas, tudo isso de repente você saiu do Simples, caiu. Então o Simples é um convite a fique pequeno que está muito bom, mas não ouse você crescer. Se você crescer, aí você vai ter que jogar com os grandes. Ou seja, o que está nos faltando? Como falta no país como um todo, a tal da classe média. Ou seja, está faltando um simples médio, aquele que já não é mais o pequeno, mas que também não é multinacional. Nós temos que ter alguma coisa no meio intermediária. termo. Isso nós não temos. Assim, E há projeto? Não há. Nesse ponto é uma falha que nós temos. O MEI pegou aquele informal de uma vez, a manicure. A manicure que recebia tudo por fora em dinheiro e não tinha nenhuma previdência, porque ela recebia dinheiro, guardava e pronto. De repente a manicure ganha a possibilidade de ser assegurada pela previdência, recolher o mínimo, ganhou a dignidade. O MEI foi bastante importante. E surgiu aqui, hein? Surgiu aqui MEI. Então nós tivemos um trabalho muito importante. Mas eu acho que é também muito bom a gente ter autocrítica. O que está faltando a gente fazer? Dar o passo para, eu vou chamar a classe média empreendedora. Perfeito. O MEI, lembrando, é um microempreendedor individual. E, na verdade, com responsabilidade limitada, não é, Chueri? Sim. Que é isso que é formidável. Eu acho formidável o fato de que o empresário do MEI, voltando, desculpa, eu estou pegando a manicure, mas entenda da manicure, há N outras opções, profissões que a gente conheça por aí, que são pequenos negócios mesmos que conseguem sobreviver, mas que até a ideia do MEI não podiam se aposentar jamais. Se tivesse alguma doença, não teria proteção da Seguridade Social porque não recolhia nada. E se tivesse que recolher, era um recolhimento difícil, complicado, caro. E até para tomar crédito, para frequentar o sistema financeiro. Ou seja, nós trouxemos esse pessoal para a dignidade. E você, como eu mencionei no início do nosso programa, você é um tributarista formador de opinião e é um grande palestrante, um grande seminarista. E você, ao longo dos últimos tempos, você falou muito sobre reforma tributária. Na sua avaliação, o que deve ocorrer nos próximos anos em relação a este tema e qual mensagem que você passa para os empreendedores diante desse Brasil que se aproxima? Olha, eu acho que o que deve ocorrer é um termo muito forte. O que deve ocorrer pode ser uma previsão, ou o que deve ocorrer é o que deveria ocorrer. Então não sei o que você quer dizer como deve. Eu vou dizer o que deveria ocorrer, o que eu espero que ocorra, o que é positivo que ocorra, mas eu não tenho ciência, eu não sou cientista político para dizer se o que deve ocorrer, desculpe, se o que deve ocorrer. Pode ser que o que deve ocorrer não ocorra. Mas o que deve ocorrer é sim uma reforma tributária com alguns pilares. O primeiro pilar que já se fala claramente é que qualquer reforma tributária, para ser viável, não pode abrir mão de algumas conquistas. A principal conquista, você mencionou, é o Simples. Ou seja, qualquer tipo de reforma tributária, se disserem, por causa da reforma tributária, o setor tal vai pagar mais tributo, bobagem. Não vai, porque a boa parte, assim, a grande maioria dos setores, nós estamos pensando agora, desculpe, barbeiro, manicure, etc, estão no Simples, vão continuar no Simples, não vai mudar nada para eles. Mas, assim, o que é importante é que nós mudemos a nossa lógica de tributos em caixinhas. Que, assim, o cidadão médio não consegue compreender quantos tributos existem sobre um único ato, que é o ato de eu pegar minha renda e gastar. Hoje eu estou numa situação tal que, se eu perguntar a boa parte do cidadão, ele diz que não paga imposto. Então vamos pegar um exemplo da sua faxineira, para pegar um exemplo claro. Vamos admitir que eu imagino que sua faxineira deva ter uma renda muito baixa e não paga imposto de renda. Portanto, se você perguntar, ela vai dizer assim, eu não pago nada, eu não pago imposto. Só que eu tenho certeza de que a sua faxineira tem um celular.
e usa o celular. Cada vez que ela usa, o dinheiro que ela gasta no celular, além do que ela paga para a companhia, ela paga coisa de 1/3 a mais só de imposto. Ou seja, para cada 100 que vão para a companhia de telefone, vai outros 33 de imposto. E ela não sabe. 33% da renda dela está indo para o governo. Pega o Wilson. Quanto por cento da renda do Wilson ele consome? Para ser otimista. Tá bom, vai, tchau, Wilson. Vamos melhorar um pouquinho mais. O cara, classe média, vai. Ike Batista. Quanto por cento da renda do Ike Batista ele consome? Se ele fizer muito esforço, considerando caviar, champanhe, tudo que ele gaste, você acha que ele consegue consumir 1% da renda dele? O resto dele não consome. Ele fica reaplicando e reaplicando. Então veja, embora ele pague imposto de renda, no consumo, só 1% da renda dele é que é tributada, porque o resto não vai consumir. Nunca vai consumir. Nem ele, nem o Thor, não sei lá, talvez ninguém vai consumir esse dinheiro. Já a sua faxineira, quanto por cento da renda dela vai para o consumo? Mais 100% ou mais. 100%. Ou mais, porque ela pode estar endividada. Portanto, se você considera que a tributação do consumo é coisa de 25% a 30%, significa que ela está pagando 30% da renda dela, paga de impostos. Enquanto o Ike paga imposto de renda, mas ele não paga nada na hora do consumo. Exato. Então nós temos alguma distorção muito grande para ser revista aqui. Nós precisamos repensar o sistema tributário no que a gente chama de regressividade da tributação do consumo. Então um elemento fundamental de qualquer reforma é a transparência. É passar a você saber o quanto paga. Então a reforma tributária, respondendo, o que deve acontecer? Transparência. O que deve acontecer? Uma tributação que não seja mais baseada em classes. Hoje eu tenho uma coisa chamada ISS, que é dos municípios, e ICMS, que é de mercadorias. E daí vem aquela história, mas serviço é uma coisa, mercadoria é outra. Vamos pensar assim. Você tem, não sei se você tem um automóvel, Wilson. Eu também tenho ainda, mas eu acho que é meu último. Porque eu pretendo, doravante, no futuro, gosto do meu carro atual, mas eu pretendo no futuro ter uma assinatura de um automóvel. Por que eu preciso comprar um carro se eu posso assinar um carro? Mas daí tem um problema. Se eu compro um carro, eu pago ICMS, que vai para o Estado. Se eu assinar um carro, eu passo a pagar ISS, que vai para o município. É o carro do mesmo jeito, a diferença é só o modo como eu faço. Eu tenho um cliente que vende pneu. Vende pneu. Imaginou? Agora ele criou um novo produto, que ele chama solução em pneus. Sabe o que é solução em pneus? A transportadora paga um valor fixo para a empresa e a empresa vai lá e vai calibrar o pneu, alinhar o pneu e quando precisar, troca os pneus. Então vai ter meses que a empresa paga e não vai ter nenhum pneu novo. Vai ter meses que a empresa vai pagar e vai ter um monte de pneus. Como é que eu tributo isso? Eu tive uma venda de mercadoria e uma prestação de serviços. É ICMS ou ISS? Quer dizer, nós temos que rever o sistema tributário porque ele foi feito para uma economia ainda de coisas. E nós não temos mais essa economia de coisas, nós temos uma servicificação da economia. Então nós precisamos, a reforma tributária não é uma coisa, nós precisamos corrigir, precisamos ter um sistema único, uma única tributação. Não tem sentido o que nós temos hoje, essas caixinhas. Não tem sentido, Wilson, que a minha renda, se eu gasto para comprar uma xícara, eu pago um imposto. Se eu pego a mesma renda e gasto para ir para um hotel, eu pago outro imposto porque é um serviço. Mas é minha renda, por que eu vou pagar diferente de um e outro? Por que o consumo de hotel tem menor tributação que o consumo de uma xícara? Se é consumo de qualquer modo. Sim, nós precisamos de uma reforma tributária urgentemente. Perfeito. Bom, Chueiro, eu quero agradecer. Vocês todos repararam no início deste programa, eu disse que o Chueiro é um professor, o Chueiro é um formador de opinião e foi o que ele demonstrou ao longo desse nosso programa, alertando, não é, aos empreendedores que tenham também, como sociedade, esta responsabilidade. Nós temos de estar atentos a isso. A nossa entidade, a Associação Comercial de São Paulo, sempre promoveu este tipo de qualificação da própria sociedade, de olho no imposto, o impostômetro, para que as pessoas sejam, na verdade, cidadãos contribuintes, que é o que você, é o seu brado
não é Chueri, é o cidadão contribuinte. Então eu quero agradecer enormemente a sua presença, Chueri. É um grande prazer. Espero que você esteja conosco outras vezes. Eu agradeço o convite, só posso cumprimentá-lo por essa iniciativa. Muito obrigado, Chueri. E até o próximo programa Educar para Empreender.